Minha família quer que eu venda a casa que demorei 13 anos para construir para salvar meu irmão da prisão. Eu estou escrevendo isso sentado no chão da minha sala de estar. Não porque eu não tenha móveis, eu tenho, e eles são lindos, escolhidos a dedo, mas porque sinto que se eu me sentar no sofá, eu vou afundar e nunca mais levantar. O chão frio de porcelanato é a única coisa que me mantém ancorado na realidade agora. Eu sinto que estou a ter um ataque de pânico em câmara lenta que já dura 48 horas. As minhas mãos estão a tremer tanto que demorei 10 minutos só para escrever este título. Esta não é uma história sobre dinheiro. Se vocês acham que é sobre dinheiro, parem de ler agora. Esta é uma história sobre o que acontece quando você percebe que o amor que você recebeu a vida toda não era amor, era um investimento. E agora, os investidores vieram cobrar os dividendos, e o preço é a minha alma. Ou, mais especificamente, a minha casa. Para vocês entenderem o tamanho da facada que levei nas costas, vocês precisam entender o que essa casa significa. E vocês precisam entender quem eu sou nesta família. Capítulo 1 O Banco Central da Família Silva. Eu, TH35, sou o filho do meio. Mas, na prática, eu sempre fui o mais velho. Vocês conhecem o tipo. O filho responsável. Aquele que nunca deu trabalho na escola, que começou a trabalhar aos 16 anos, que guardava o dinheiro do lanche. A minha família e eles são um furacão. A minha mãe, M60, é uma força da natureza, dramática, intensa, que ama com a mesma intensidade que sufoca. O meu pai, TH62, é o passivo-agressivo clássico, o homem bom que nunca toma as rédeas e deixa a minha mãe gerir o caos, concordando com tudo para evitar conflito. E tem os meus irmãos. A mais velha, Clara, M38, é a eterna adolescente. 3 filhos de 3 pais diferentes, vive de pensão em pensão, sempre a começar um negócio novo que vai revolucionar a vida dela. Soiler, são sempre esquemas de pirâmide ou venda de bolos que duram um mês. E o caçula, o príncipe, o Rodrigo, TH28. O Rodrigo é o carismático. O bonito. Aquele que a mãe sempre protegeu porque o mundo é muito cruel com ele. Ele nunca parou no emprego. Sempre teve ideias geniais que só precisavam de um pequeno investimento. E onde é que eu entro? Eu sou o fiador. O banco. O bombeiro. Durante os meus 20 anos, enquanto os meus amigos viajavam para a Europa, iam a festivais e compravam carros, eu vivia como um monge. Eu trabalhava em 2 empregos. Comia marmita fria. Andava com um carro que tinha mais ferrugem que tinta. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. Um sonho obsessivo que nasceu de crescer numa casa onde a luz era cortada mês sim, mês não, e onde tínhamos de nos mudar a cada 2 anos porque o aluguer atrasava. Eu queria estabilidade. E para mim, estabilidade tinha a forma de 4 paredes e um teto que fossem meus. Onde ninguém me pudesse expulsar. Mas, enquanto eu juntava cada centavo, a taxa familiar era cobrada. Filho, a Clara precisa de dinheiro para o material escolar dos miúdos. Tu sabes como ela é enrolada, tadinha. Empresta aí, depois ela paga. Nunca pagou. Foram R$ 2.000 em 2015. Meu bem, o Rodrigo bateu com o carro de novo. Se ele não pagar o conserto do outro motorista, vai ter problemas com a polícia. É só desta vez, juro. R$ 4.500 em 2018. A reforma da cozinha da mãe parou a meio porque o pedreiro fugiu com o dinheiro. Não vais deixar a tua mãe cozinhar no cimento grosso, pois não? R$ 7.000 em 2020. Eu sempre paguei. Por culpa. Por dever.
Porque eu era o bem-sucedido, o engenheiro. Eu sentia que era minha obrigação carregar o peso deles. Eles faziam-me sentir que o meu sucesso não era mérito meu, mas uma sorte que eu tinha de redistribuir. Eles chamavam-me pão duro pelas costas porque eu não trocava de telemóvel todos os anos. Mas adoravam o pão duro quando a fatura do cartão de crédito deles estourava. Eu fui condicionado, como um cão de Pavlov, a abrir a carteira sempre que ouvia um tom de voz choroso da minha mãe ao telefone. Capítulo 2 O Santuário, 13 anos de solidão. Comecei a construir a minha casa há 13 anos. Comprei um terreno num bairro afastado, quando ainda era só mato, porque era o que eu podia pagar à vista. O projeto da casa. Deus, eu sonhei com cada centímetro. Eu desenhei a planta umas 50 vezes. Eu não queria uma mansão. Eu queria um refúgio. Foram anos de obra. Anos em que eu passava os meus fins de semana a carregar tijolos, a lixar paredes, a discutir com empreiteiros para economizar na mão de obra. Eu deixei de viver a minha juventude por essa casa. Eu não tive namoradas sérias porque não tinha tempo nem dinheiro para sair para jantar. Eu perdi casamentos de amigos. Eu sacrifiquei tudo. Cada tijolo naquela casa tem uma história de privação minha. A bancada de granito da cozinha? Foram 6 meses sem comer fora. O piso de madeira do quarto? Foi o bônus de 2 anos da empresa que eu guardei integralmente. O jardim de inverno que eu tanto queria? Foi eu mesmo que plantei, num feriado de carnaval em que todos estavam na praia. Quando a casa ficou pronta, há 2 anos, eu chorei. Não um choro bonito de filme. Um choro feio, soluçado, sentado no meio da sala vazia. Era meu. Finalmente, eu estava seguro. A minha família veio à festa de inauguração. Comeram o churrasco que eu paguei, beberam a cerveja cara. Elogiaram. Mas havia um tom e um travo amargo nos elogios. Nossa, que casarão, hein? Para que tanto espaço só para uma pessoa? Disse a Clara, com uma inveja mal disfarçada. Muito bonito, filho. Mas tu sabes que a casa da mãe está a precisar de uma pintura, né? Agora que acabaste a tua, podes ajudar lá. Disse a minha mãe. O Rodrigo nem apareceu. Disse que estava doente, mas vi stories dele numa festa na mesma noite. Eu ignorei. Eu estava feliz. Eu achei que, agora que eu tinha a minha base, eu poderia começar a viver de verdade. Poderia finalmente relaxar, talvez conhecer alguém, talvez viajar. Eu estava tão enganado. A casa não era o fim da jornada. A casa era apenas o maior ativo que eu tinha construído para eles. Capítulo 3 O telefonema da madrugada. Aconteceu no domingo passado. Eram 23h30. Eu estava no meu escritório, o escritório que eu projetei com isolamento acústico para poder ler em paz, a ler um livro, com uma chávena de chá. A paz. O silêncio que eu comprei com 13 anos de suor. O meu telemóvel tocou. Mãe. O meu estômago deu aquele nó automático. Ninguém liga às 23h30 num domingo para dar boas notícias. Atendi. O choro do outro lado era tão histérico que eu não conseguia entender nada. Mãe. Mãe, cala-te. Respira. O que aconteceu? Alguém morreu? O teu irmão, e o Rodrigo, e ai meu Deus, o meu menino. O meu coração gelou. Pensei em acidente de carro. Hospital. CTI. O que é que ele fez? Onde ele está? Ele está preso,
filho. Levarão-no. A polícia levou o meu bebê. A história veio aos solavancos. O Rodrigo, na sua infinita sabedoria, tinha se envolvido com amigos errados. Um esquema de fraude bancária, lavagem de dinheiro, algo grande. Ele não era o cabecilha, claro, ele era o idiota útil que usou a própria conta para movimentar dinheiro sujo. A polícia bateu na porta dele. Apreenderam tudo. Ele estava na delegacia central. Tu tens de ir lá, filho. Tu tens de tirar ele de lá. Tu és o único que sabe falar com essa gente, tu és advogado. Mãe, eu sou engenheiro civil. Eu entendo de betão, não de código penal. Não importa. Resolve. É o teu irmão. Eu fui. Claro que eu fui. O bombeiro foi acionado. Cheguei à delegacia e o cenário era caótico. O advogado de porta de cadeia que estava lá cobrou uma fortuna só para me dizer o óbvio, e a situação era feia. Não havia fiança imediata. O Rodrigo ia passar a noite na cela. Quando vi o meu irmão, ele estava a chorar como uma criança. Sem a pose de empreendedor de sucesso do Instagram. Me tira daqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu não sabia, eles enganaram-me. A mesma ladainha de sempre. A culpa nunca é dele. Voltei para casa às 5 da manhã, exausto, com o cheiro da delegacia impregnado na roupa. Avisei o meu chefe que não ia trabalhar na segunda-feira. Capítulo 4. E na reunião de emergência. Na segunda-feira à tarde, fui convocado para a casa dos meus pais. Reunião de família. O clima era de velório. A minha mãe estava dopada de calmantes no sofá, com um terço na mão. O meu pai andava de um lado para o outro, mudo. A Clara estava lá, a roer as unhas, com os olhos vermelhos de chorar ou de raiva por ter a sua fonte de problemas secundária roubar a cena. O advogado criminalista pica das galáxias que eles contrataram, com que dinheiro? Ah, claro, prometeram que eu pagaria, estava lá. Um tipo de terno brilhante e relógio dourado que cheirava a oportunismo. Ele explicou a situação, o Rodrigo estava indiciado por formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro. As provas eram fortes. Se ele fosse a julgamento e perdesse, eram 8 a 12 anos de prisão, fácil. Qual é a alternativa, doutor? Perguntei, a tentar manter a racionalidade no meio da histeria. Bem, disse o advogado, a alisar a gravata, e existe a possibilidade de um acordo. Se ele devolver a quantia que movimentou, pagar uma multa pesada e colaborar com a investigação entregando os peixes grandes, talvez consigamos reduzir para uma pena em liberdade condicional e serviço comunitário. Mas o buraco é fundo. De quanto estamos a falar? Perguntei. O advogado hesitou. Olhou para minha mãe, depois para o meu pai, e finalmente para mim. Para cobrir o desfalque, as multas e os meus honorários, e estamos a falar de algo em torno de R$ 850 mil. O silêncio na sala foi ensurdecedor. R$ 850 mil. Eu quase ri. Era absurdo. Era um valor de monopólio. De onde é que vocês acham que vamos tirar quase R$ 1 milhão? Perguntei, olhando para os meus pais. Vocês mal têm dinheiro para a conta de luz. O apartamento de vocês vale metade disso e ainda está financiado. Foi aí que aconteceu. O momento em que a realidade se partiu. A minha mãe levantou-se do sofá. Os olhos dela, antes vidrados de calmante, focaram em mim com uma lucidez assustadora. Ela não parecia triste. Ela parecia determinada.
como um general a olhar para um mapa de guerra e a decidir qual batalhão sacrificar. Ela caminhou até mim, pegou nas minhas mãos geladas com as mãos quentes e úmidas dela. Filho, e ela começou, com aquela voz doce que antecede o pedido de dinheiro. Nós não temos. Mas tu tens. Eu franzi a testa, confuso. Mãe, eu tenho um bom salário, mas eu não tenho 850 mil na conta. As minhas economias zeraram quando terminei a obra. Ela apertou as minhas mãos com mais força. O olhar dela era fixo, intenso, quase predatório. Tu tens a casa. O mundo parou. O som do relógio na parede parecia um martelo a bater na minha cabeça. Tic-tac. Tic-tac. O quê? A minha voz saiu num sussurro. O meu pai, que estava calado no canto, finalmente falou. A voz dele era fraca, envergonhada, mas ele disse as palavras. A tua casa, filho. O advogado avaliou por alto. Ela vale mais de 1 milhão hoje. Se vendermos rápido, mesmo que abaixo do preço de mercado, conseguimos o dinheiro para salvar o teu irmão. Eu olhei para eles como se fossem alienígenas. Como se tivessem acabado de sugerir que eu arrancasse o meu próprio rim ali na sala de estar com uma faca de pão. A Clara entrou na conversa, com a sua voz estridente: é a única solução, mano. Tu não podes deixar o Rodrigo apodrecer na cadeia. Ele não vai aguentar lá dentro. Ele morre na primeira semana. Eu puxei as minhas mãos das da minha mãe como se elas estivessem a queimar. Dei 2 passos para trás. Vocês estão loucos? A minha voz começou a subir. Vocês estão a pedir-me para vender a minha casa? A casa que eu demorei 13 anos a construir. A única coisa que eu tenho na vida? A minha mãe começou a chorar instantaneamente. Lágrimas grossas, teatrais. Como pode ser tão egoísta? É o teu irmão. É sangue do teu sangue. Uma casa são só paredes, tijolo e cimento. O Rodrigo é uma vida. São só paredes? Eu gritei agora. Aquelas paredes são a minha vida. São 13 anos em que eu não vivi para poder ter aquilo. São os meus fins de semana, as minhas férias que eu nunca tirei, as roupas que eu não comprei. Aquela casa sou eu. O meu pai tentou intervir, com a sua voz mansa de sempre, que agora me soava covardia pura: e filho, calma. Nós sabemos que é um sacrifício grande. Mas a família tem de se unir nessas horas. Tu és o único que pode ajudar. Tu sempre foste o forte, o que resolve tudo. Isso não é ajudar, pai. Isso é suicídio financeiro. Se eu vender a casa agora, à pressa, eu perco dinheiro. Eu vou para onde? Volto a pagar aluguel? Volto a estaca zero aos 35 anos porque o Rodrigo decidiu brincar de bandido? A Clara bufou. Ah, pronto. O riquinho está preocupado com o aluguer enquanto o irmão dorme no chão frio da cadeia. Tu sempre foste assim, né? Só pensas no teu umbigo. Sempre tiveste tudo, nunca precisaste de ninguém. Eu olhei para ela, incrédulo. Eu tive tudo? Eu trabalhei desde os 16 anos. Tudo o que eu tenho foi suado. Ninguém me deu nada. Pelo contrário, eu é que dei tudo a vocês a vida toda. A minha mãe soltou um grito agudo, parando a discussão. Ela pôs a mão no peito, a sua performance de ataque cardíaco iminente clássica. Ai, meu Deus, e ele está a matar-me. O meu próprio filho está a matar-me de desgosto. Tu preferes ver o teu irmão destruído a abrir mão de um bem material.
Que monstro eu criei! Ela olhou para mim com um misto de nojo e decepção que eu nunca tinha visto antes. Não era o olhar de uma mãe para um filho. Era o olhar de uma dona para um utensílio que se recusava a funcionar. Se tu não fizeres isso, e ela sibilou, com a voz baixa agora, muito mais assustadora do que os gritos, e se tu deixares o teu irmão naquela prisão, tu não tens mais mãe. Tu não tens mais família. Podes ficar com a tua casa maldita, mas vais ficar sozinho nela para sempre. Eu saí de lá a correr. Entrei no meu carro e conduzi sem rumo durante 1 hora, a tremer, a chorar de raiva, de medo, de incredulidade. Voltei para a minha casa. A minha casa linda, silenciosa, segura. Entrei e tranquei a porta. Sentei-me aqui no chão, onde estou agora. Olho para as paredes que eu mesmo pintei. Para o teto de gesso que eu ajudei a instalar. Eles querem tudo. Eles querem que eu pegue em 13 anos de sacrifício e os incendeie numa fogueira para aquecer o filho pródigo mais uma vez. O pior de tudo não é o pedido absurdo. O pior é a realização que me atingiu como um soco no estômago naquela sala. Para eles, eu nunca fui uma pessoa com os meus próprios sonhos e necessidades. Eu sou apenas um recurso. Uma apólice de seguro que eles criaram e alimentaram com culpa, para ser resgatada no dia em que a verdadeira prioridade deles, e o Rodrigo, o caos, o drama, precisasse. O meu telefone não para de tocar. São eles. São tios que eu não vejo há anos. São primos distantes. A campanha de difamação já começou. Eu sou o vilão. O irmão sem coração que dorme numa cama king size enquanto o caçula sofre. Eu estou cercado nas minhas próprias trincheiras. E a guerra só agora começou. O silêncio ensurdecedor. Já se passaram 72 horas desde aquela reunião fatídica na sala dos meus pais. 72 horas em que eu não saí da minha propriedade. 72 horas em que o meu telemóvel se tornou uma granada de mão que explode a cada 5 minutos com uma nova notificação. Eu tranquei os portões. Ativei o sistema de segurança que instalei, e que a Clara sempre gozou, dizendo que eu era paranoico. Desliguei a campainha. A minha casa, antes o meu troféu, agora parece um bunker. Eu ando pelos corredores de meia, sem fazer barulho, como se fosse um intruso na minha própria vida. As janelas amplas de vidro, que eu projetei para deixar entrar a luz natural, agora parecem vitrines expostas para atiradores de elite. Sinto-me sitiado. Mas as balas que eles estão a usar não são de chumbo, são de culpa. Capítulo 5 Na cavalaria do Apocalipse, dos parentes. Na psicologia do abuso narcisista, existe um termo chamado Flying Monkeys, macacos voadores, uma referência ao mágico de Oz. São as pessoas que o abusador recruta para fazer o trabalho sujo, espalhar mentiras e atormentar a vítima em nome dele. A minha mãe, na sua genialidade maquiavélica, não veio atrás de mim diretamente depois que eu saí a correr. Ela sabia que eu não atenderia. Então, ela acionou a rede. Começou com a tia Neide. A tia Neide é a matriarca da fofoca. Aquela mulher que vai à igreja 3 vezes por semana, mas destila veneno nos outros 4 dias. Ela mandou um áudio de 4 minutos no WhatsApp. Eu não devia ter ouvido, mas a curiosidade mórbida venceu. Oi, sobrinho. A tua mãe ligou-me a passar mal, quase a infartar. Disse que tu viraste as costas para o sangue do teu sangue. Olha, eu vi-te crescer, troquei as tuas fraldas. Nunca pensei que te tornarias um homem tão frio. Ter dinheiro subiu-te a cabeça? O que vale essa mansão se a tua alma está podre? O Rodrigo errou, sim, mas Jesus perdoou os ladrões na cruz. Tu achas-te melhor que Jesus?
Vende essa casa, menino. Deus vai te dar em dobro depois. Mas não deixes o teu irmão ser violado numa cadeia por apego a tijolos. Note a tática. Apelo à autoridade histórica, troquei as tuas fraldas. Ataque ao caráter, dinheiro subiu a cabeça, alma podre. Chantagem religiosa, Jesus perdoou. Terrorismo sexual físico, ser violado na cadeia. Depois veio o primo Marcos, o único com quem eu ainda falava às vezes. E aí, mano? Pô, fiquei sabendo da treta. Cara, sério mesmo que tu vais deixar o Rodrigão mofar lá? Tipo, eu sei que a casa é teu sonho e tal, mas é família, né? Se fosse contigo, ele faria o mesmo. Eu quase atirei o telemóvel contra a parede. Se fosse comigo. Se fosse comigo, o Rodrigo venderia minha casa para comprar um carro novo para ele. O Rodrigo nunca me emprestou R$ 1 para comprar um chupa-chupa. Em questão de horas, eu fui removido do grupo da família no WhatsApp, Família Silva e Agregados. Mas não antes de ver a mensagem da Clara, estou a remover o meu nome para não contaminar o grupo com energia egoísta. Vamos orar para que o coração de pedra dele amoleça ou que a justiça divina seja feita. Eu sou o pária. A narrativa já foi estabelecida e eu sou o irmão rico e avarento, o tio Patinhas, que está sentado numa pilha de ouro a rir enquanto o pobre irmão sofredor é torturado pelo sistema penal injusto. Capítulo 6 O ataque de falsa bandeira, da hospitalização. Na terça-feira à noite, o meu pai ligou. Eu atendi, na esperança ingênua de que ele, o homem racional, fosse pedir desculpa. Filho, e a tua mãe? E ela desmaiou. A voz dele tremia. Estamos na UPA. A pressão dela foi a 22. O médico disse que foi um pico de estresse emocional muito forte. Ela não para de chamar o teu nome e o do Rodrigo. O meu coração parou. A culpa, aquela velha amiga tóxica, invadiu o meu peito. E se eu a matar? E se ela tiver um AVC por minha causa? Eu vou aí, eu disse, já a pegar nas chaves do carro. Cheguei à UPA suado, ansioso. Encontrei o meu pai na recepção. Ele parecia 10 anos mais velho. Ele abraçou-me. Um abraço fraco, mole. Ela está no soro. Filho, por favor, diz que vais reconsiderar. Ela não aguenta mais um dia disto. Se ela morrer, eu não vou aguentar. Entrei no quarto. A minha mãe estava lá, pálida, ligada a um monitor cardíaco que apitava ritmicamente. Quando me viu, ela começou a chorar baixinho. Não gritou. Não brigou. Apenas estendeu a mão. Tu vieste, e ela sussurrou. Sabia que não eras mau. Sabia que ias salvar-nos. Eu segurei a mão dela. Senti pena. Senti amor. Senti uma vontade imensa de dizer sim, mãe, eu vendo tudo, só para tu ficares bem. Mas então, e o médico entrou. Um residente jovem, com cara de cansado. Ah, a família da Dona Maria. Olha, a pressão já baixou. Foi um susto, mas os exames de enzimas cardíacas estão normais. Honestamente, parece mais um quadro de ansiedade severa. E ele hesitou, em Dona Maria, a senhora precisa de parar de tomar aqueles comprimidos de cafeína para emagrecer. Isso junto com o estresse é uma bomba. Eu o congelei. Comprimidos de cafeína. A minha mãe toma esses termogênicos clandestinos há anos, e o médico já proibiu 1000 vezes porque sobe a pressão. Ela sabia. Ela tomou. Ela provocou o pico de pressão. Olhei para ela.
Ela desviou o olhar, subitamente interessada no lençol da cama. Ela não teve um ataque por minha causa. Ela fabricou uma crise médica para me arrastar para o hospital e me coagir num momento de vulnerabilidade. Soltei a mão dela como se fosse veneno. Tu tomaste os comprimidos, mãe? Foi sem querer, filho. Eu estava nervosa, confundi os frascos. Tu confundiste o frasco de calmante com o de cafeína? Eles nem são da mesma cor. Ela mudou a expressão. A máscara de mãe moribunda caiu, revelando a raiva. E se eu tomei? O que importa? O meu filho está na cadeia e o outro está aqui a julgar-me. Tu queres que eu morra para ficares com a herança, é isso? Que herança? Nós não temos nada. Só tens a tua maldita casa. Eu saí do quarto. O meu pai tentou segurar-me no corredor. Filho, entende? Não, pai. Tu entendes. Vocês são doentes. Não me liguem a menos que ela esteja na morgue. E mesmo assim, mandem só o comprovativo de óbito. Capítulo 7. Na invasão, do cerco físico. Quarta-feira de manhã. Hoje. Eu estava a tentar trabalhar, home office, mas a concentração era zero. De repente, os cães do vizinho começaram a ladrar. Olhei para o monitor das câmaras de segurança. Havia um carro parado no meu portão. Um carro velho, um Fiat Uno, que eu conhecia bem. O carro da Clara. E ela não estava sozinha. Estava a Clara, o meu pai, e dois homens que eu não reconhecia. Pareciam corretores de imóveis ou avaliadores. Tinham pranchetas na mão. O meu sangue ferveu. Eles trouxeram corretores para avaliar a minha casa sem a minha permissão? Liguei o interfone, mas não disse nada. Fiquei só a ouvir. É aqui, a Clara dizia, a apontar para minha fachada. O terreno é enorme. Dá para desmembrar se quiser. O acabamento é de primeira. Um dos homens olhou por cima do muro. A casa é bonita mesmo. Mas precisamos de ver por dentro. O proprietário está? Ele está, disse o meu pai, com voz sumida. Mas ele está, e difícil. Vamos tocar. Eles tocaram a campainha. 1, 2, 10 vezes. Eu não atendi. A Clara começou a bater no portão de alumínio. Mano! Abre essa porcaria! Nós sabemos que estás aí. O carro está na garagem. Deixa de ser criança. Trouxemos gente para resolver o problema. Eu peguei no telemóvel e liguei para a portaria do condomínio. É um bairro aberto, mas temos uma guarita de segurança na rua. Seu Zé. Tem gente a perturbar no meu portão. Pode pedir para se retirarem? Se não saírem, chame a polícia. Ver pelo monitor o segurança da rua chegar na moto e a discutir com a minha irmã foi uma das cenas mais humilhantes da minha vida. A Clara gritava. A casa é do meu irmão. Eu tenho direito de entrar. Ele está a sequestrar o patrimônio da família. Os vizinhos começaram a sair. A dona Lourdes, da frente, estava a filmar com o telemóvel. Ótimo! Agora sou o escândalo do bairro. Eles foram embora, mas a Clara deixou um recado, gritando para a câmara de segurança, sabendo que eu estava a ver, isto não acabou. Tu vais pagar por isso. Nós vamos entrar nessa casa nem que seja com um trator. Capítulo 8. E a dúvida cruel. Agora estou aqui. Sozinho. E a pior parte? A parte que me faz sentir vontade de vomitar. Uma voz pequena,
lá no fundo da minha cabeça, diz: vende. Vende logo e acaba com este inferno. Vende e eles deixam-te em paz. Vende, tu salvas o teu irmão, e talvez, só talvez, eles voltem a amar-te. Eu olho para as minhas paredes e elas parecem opressoras. Sinto-me culpado por ter um sofá de couro italiano enquanto meu irmão dorme num colchão fino na prisão. Sinto-me culpado por ter ar-condicionado enquanto a minha mãe passa mal, mesmo que seja mentira. O condicionamento é forte. Anos a ser treinado para ser o provedor não desaparecem em 3 dias. Eu estou a duvidar da minha sanidade. Será que eu estou errado? Será que uma casa vale mais que a liberdade de um membro da família, mesmo que esse membro seja um parasita? O que é moralmente certo aqui? Fui ao Google. Pesquisei como vender casa rápido. Cheguei a abrir o site de uma imobiliária. Mas então, lembrei-me de uma coisa. Lembrei-me do dia em que pedi R$ 50 emprestados ao meu pai, há 10 anos, para comprar remédios porque estava com uma gripe forte e o meu salário só caía no dia seguinte. A resposta dele foi: "E filho, tu tens de aprender a gerir o teu dinheiro. Se eu te der, tu nunca vais aprender." Na mesma semana, eles deram uma moto nova para o Rodrigo. A raiva voltou. A raiva salvadora. Não. Não é pelo dinheiro. É pela dignidade. Se eu vender esta casa, eu não estou a salvar o Rodrigo, estou a assinar o meu atestado de escravo eterno. Eles vão gastar os 850 mil, o Rodrigo vai sair, vai fazer outra merda, e daqui a 2 anos eles vão pedir o meu carro, o meu rim, a minha vida. O golpe final, o advogado deles. À meia hora, recebi um e-mail. Não da família, mas do advogado de porta de cadeia. Anexada estava uma notificação extrajudicial. Eu li 3 vezes porque não conseguia acreditar na audácia. Eles não querem apenas que eu venda. Eles estão a alegar que a casa não é só minha. O argumento? Há 13 anos, quando comprei o terreno, o meu pai foi fiador do meu primeiro empréstimo bancário, que eu paguei integralmente em 2 anos. E, aparentemente, a minha mãe doou alguns móveis velhos para eu usar no barracão de obras durante a construção. O advogado está a alegar esforço comum familiar e sociedade de fato. Dizem que a casa é patrimônio familiar e que eu estou a tentar alienar um bem que pertence ao clã para prejudicar o irmão vulnerável. É juridicamente ridículo? Provavelmente. Eu tenho todas as notas fiscais, a escritura está só no meu nome, eu paguei cada centavo. Mas a intenção não é ganhar na justiça. A intenção é bloquear o imóvel. Se eles entrarem com uma ação, a casa fica com uma restrição judicial. Eu não consigo vender, se quisesse, e não consigo ter paz. Eles querem travar a minha vida até eu ceder por exaustão. Acabei de ligar para o meu advogado, um amigo da faculdade, especialista em direito imobiliário. Ele riu de nervoso quando eu contei. Cara, eles declararam guerra. Isso é litigância de má-fé pura. Mas vai dar dor de cabeça. Eu olhei para o e-mail. Olhei para a foto do meu irmão no anexo do processo criminal. Eles cruzaram a linha. Eles não querem a minha ajuda, eles querem a minha destruição. Levantei-me do chão. Fui à cozinha. Fiz um café forte. Acabou a pena. Acabou a culpa. Se eles querem guerra, eles vão ter guerra. Eles acham que estão a lidar com o filho bonzinho que diz amém. Mas eles esqueceram-se de que foi o filho bonzinho que construiu um império do nada enquanto eles dormiam. Eu sei construir, mas também sei demolir.
E a primeira coisa que vou demolir é essa fantasia de que eles ainda têm algum poder sobre mim. Capítulo 9 – O engenheiro assume o comando. Dizem que quando você é empurrado para o abismo, você tem duas opções, cair ou aprender a voar. Eu decidi construir uma ponte. Depois de receber a notificação extrajudicial alegando que a minha casa era patrimônio familiar, uma piada jurídica, mas uma ameaça real à minha paz, algo mudou dentro de mim. A tristeza evaporou. A culpa, aquela voz irritante que a minha mãe implantou na minha cabeça durante 35 anos, silenciou. No lugar dela, entrou o engenheiro. Eu sou pago para resolver problemas estruturais. Para calcular cargas, resistências e pontos de ruptura. A minha família tornou-se apenas isso e uma estrutura colapsada que precisava ser demolida para garantir a segurança do terreno. Liguei para o meu advogado, o Ricardo. Ricardo, acabou a brincadeira. Eles querem jogar sujo? Vamos jogar nuclear. Quero que prepares a defesa, mas também quero atacar. Quero auditoria de tudo. Passei as 48 horas seguintes sem dormir, mas não por ansiedade. Por trabalho. Baixei os extratos bancários dos últimos 15 anos, sim, eu sou organizado a esse ponto. Compilei cada transferência PIX, cada boleto pago para Clara, cada conserto do carro do meu pai, cada empréstimo para a mãe. Recuperei as conversas de WhatsApp antigas. Áudios. E-mails. Eu montei um dossiê. Se eles queriam alegar sociedade de fato na construção da casa, eu iria provar matematicamente que a única sócia majoritária naquela família era minha carteira, e que eles estavam em débito comigo na casa dos 6 dígitos. Capítulo 10 – A reunião de mediação da armadilha. O Ricardo sugeriu uma reunião de mediação no escritório dele antes de levarmos isso para o juiz. A estratégia era simples, mostrar as nossas cartas e dar-lhes uma chance de recuar antes de serem humilhados publicamente no tribunal. Eles aceitaram. Claro que aceitaram. Eles achavam que eu ia oferecer um acordo, talvez vender o carro ou dar metade do valor da casa. A reunião foi na sexta-feira passada. A mesa de mogno do Ricardo separava os dois mundos. De um lado, eu e o Ricardo, com fatos, ternos bem cortados e uma pasta preta grossa. Do outro, a minha mãe, ainda a fazer o papel de vítima frágil, o meu pai, de cabeça baixa, a Clara, com olhar de ódio, e o advogado de porta de cadeia deles, que parecia menos confiante agora que estava num escritório de verdade. O advogado deles começou com o discurso ensaiado: estamos aqui para buscar uma solução amigável. A família entende que a casa está no nome do senhor, meu nome, mas há um entendimento moral e jurídico de esforço comum. O Ricardo levantou a mão, interrompendo. Doutor, vamos poupar o latim. O meu cliente não vai vender a casa. O meu cliente não vai dar um centavo. E se vocês persistirem com essa notificação frívola, nós vamos contra-atacar com isto. O Ricardo deslizou a pasta preta pela mesa. O advogado deles abriu. A Clara esticou o pescoço para ver o conteúdo da pasta. A planilha da vergonha, um Excel detalhado somando R$342 mil. Esse foi o valor exato, corrigido pela inflação, que eu transferi para os meus pais e irmãos nos últimos 10 anos. A doação refutada, e eles alegaram que móveis doados constituíam ajuda na obra. Anexei as notas fiscais de todos os móveis novos da minha casa. Os móveis doados pela minha mãe? Era um sofá velho e uma mesa bamba que eu usei no barracão dos pedreiros e depois joguei no lixo. Tinha foto do lixo. A bomba atômica, o crime da Clara, lembram-se dos esquemas da Clara? No meio da minha investigação digital, descobri que ela usou o meu endereço, sem a minha autorização,
para registrar um MEI, microempreendedor individual, que acumulava dívidas e processos trabalhistas de uma antiga empresa de doces. Isso é falsidade ideológica. Se vocês entrarem com a ação alegando sociedade, disse eu, quebrando meu silêncio, olhando diretamente nos olhos da minha mãe, eu vou aceitar a sociedade. Mas numa sociedade, as perdas também são divididas. Eu vou cobrar judicialmente o reembolso desses R$ 342.000. E vou denunciar a Clara por fraude ao usar o meu endereço. A Clara ficou branca. O advogado deles fechou a pasta, visivelmente nervoso. Calma, não precisamos de chegar a esses extremos, gaguejou o advogado. A minha mãe, vendo que o dinheiro estava a escapar, tentou a cartada final. O choro. Filho, como pode ser tão frio? O teu irmão vai ser condenado. Tu tens o dinheiro aí, nessas paredes frias. Tu trocas a liberdade do teu irmão por cimento? Eu respirei fundo. Aquele foi o momento da desconexão final. Mãe, o Rodrigo não é minha responsabilidade. Ele cometeu crimes. Ele é um adulto. E vocês, e apontei para eles, e vocês não são minha família. Família protege. Família não tenta roubar a casa do filho. Vocês são parasitas que ficaram bravos porque o hospedeiro criou anticorpos. Levantei-me. Vocês têm 24 horas para retirar a notificação extrajudicial e assinar um termo desistindo de qualquer reivindicação sobre o meu imóvel. Caso contrário, protocolo a denúncia contra a Clara e a cobrança dos empréstimos na segunda-feira. Saímos da sala. Deixamos eles lá, no silêncio da derrota. Capítulo 11 – O rescaldo do inverno nuclear. Eles assinaram. No sábado de manhã, o advogado deles enviou o termo assinado. Desistiram de tudo. O medo de ter que me pagar 300 mil e ver a Clara processada foi maior que a vontade de salvar o Rodrigo. E o Rodrigo? O julgamento preliminar foi ontem. Sem o dinheiro para o acordo milagroso e os advogados caros, ele teve que recorrer à Defensoria Pública. Como as provas eram robustas e ele não tinha como devolver o dinheiro roubado, a prisão preventiva foi mantida. Ele vai aguardar o julgamento preso. A previsão é de que pegue pelo menos 5 anos em regime fechado. A minha família? Decretei contato 0, TNC, no Contact. Bloqueei todos. Mudei o meu número de telefone. Instalei câmeras novas com reconhecimento facial. Enviei uma notificação extrajudicial proibindo a entrada deles no meu condomínio, o porteiro tem fotos deles. A reação dos macacos voadores, os parentes, foi brutal. Fui xingado de tudo que é nome nas redes sociais. Tive de apagar o meu Facebook. Dizem que deixei o meu irmão apodrecer. Dizem que matei a minha mãe em vida. Mas sabem o que é engraçado? Quando eu parei de me importar com a opinião deles, os latidos perderam o volume. Capítulo 12 – Na casa vazia, e cheia de paz. Hoje, estou sentado na minha varanda. Olho para o meu jardim. As plantas que eu plantei estão a crescer. O silêncio é absoluto. Não há telefone a tocar a pedir dinheiro. Não há dramas de emergência. Não há a sensação constante de que tenho de salvar alguém. Sinto-me sozinho? Às vezes. Há um luto real. Eu não perdi a minha família esta semana, eu percebi que nunca a tive. Eu estou de luto pela ilusão de família que eu carregava. Eu estou de luto pela esperança de que, se eu fosse bom o suficiente, eles me amariam sem pedir nada em troca. Mas essa solidão, ela é limpa. É uma solidão higiênica. É melhor estar sozinho numa casa que é o meu santuário,
do que acompanhado numa casa que é um cativeiro emocional. Comecei a terapia ontem. O psicólogo disse que tem um longo caminho para desfazer o condicionamento de Salvador. Também chamei uns amigos verdadeiros para um churrasco no próximo fim de semana. Amigos que, quando souberam da história, não pediram nada, apenas perguntaram: precisas que a gente vá aí dormir contigo para não ficares só? Essa é a minha família agora. A família que eu escolhi. Lições finais para quem leu até aqui. Se vocês tirarem algo desta saga dolorosa, que seja isto. Patrimônio é liberdade, e não deixem ninguém, nem sangue do vosso sangue, colocar as mãos na vossa segurança financeira. O dinheiro dá-vos o poder de dizer não. O não é uma frase completa, vocês não precisam de justificar porque não querem vender a vossa casa, o vosso carro ou emprestar o vosso nome. Identifiquem o parasita, se alguém só vos procura quando precisa de algo, e se revolta quando vocês negam, e isso não é amor. É uso. Guardem os recibos, literalmente. Se eu não tivesse as provas de tudo o que paguei, eles teriam conseguido arrastar isso na justiça por anos. A organização vence a manipulação. A minha casa continua de pé. E eu também. As cicatrizes ficam, mas as paredes são minhas. E ninguém vai derrubá-las. Obrigado a todos que acompanharam. Fim da transmissão. Edit e atualização rápida após postagem. Recebi uma carta da Clara hoje, pelo correio, já que está bloqueada. Dizia apenas: espero que sejas feliz com o teu dinheiro. Nós vamos sobreviver sem ti. Peguei na carta. Não senti raiva. Amassei. Joguei na churrasqueira. E usei o papel para acender o fogo do meu bife de ancho. O gosto da carne nunca foi tão bom.